Se você chegou nesse vídeo, é porque você já reprovou várias vezes em concurso público e percebeu que a matemática tem feito a diferença na sua aprovação. Ou talvez você vá começar a estudar para concurso e não quer perder tempo com a reprovação, já quer começar a estudar do jeito certo. Então, parabéns, por quê? Porque você já entendeu o quanto a matemática faz a diferença entre a aprovação e a reprovação. Veja esses números aqui. Pensando num concurso com 50 questões, onde 6 questões são questões de matemática, para uma nota de corte número 30, com 30 acertos, ou seja, acertar 60%, ser classificado numa boa posição, não apenas ser aprovado. Então a matemática, essas 6 questões de matemática, elas equivalem a 20% da sua nota de aprovação. Veja que a diferença entre errar as questões de matemática e gabaritar matemática faz uma diferença, potencializa a sua aprovação em 5 vezes. Então isso é o que faz realmente a matemática ter tanta importância num concurso público. Provavelmente você está pensando, mas Everson, já tentei de tudo, já estudei muito matemática e não consigo aprender de jeito nenhum. Então, sou obrigado a te falar o seguinte: você está estudando matemática do jeito errado. Você está pegando questões de concurso, tentando resolver questões, ou talvez você está tentando entender conceitos matemáticos e não está conectando os conceitos, não está usando método de estudo. É aí que entra o método FAST. O método FAST é o método que faz você acertar mais 90% nas provas de matemática em até 90 dias. Nessa aula, o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar os pilares do método FAST e pode ter certeza, os seus estudos serão potencializados. Agora, talvez você está aí se perguntando, mas Everson, quem é você para dizer que eu estudo do jeito errado? Quem é você para dizer que tem um método que vai me ajudar? Bom, eu sou o professor Everson, sou mentor de alunos de alta performance há 33 anos, já fui aprovado em 4 concursos públicos na área da educação em primeiros lugares. E caso você pense que eu era um aluno que tive uma boa base, infelizmente não tive. Sempre fui aluno de escola pública e sempre sonhei em entrar na melhor universidade. Foi aí que, para superar as minhas dificuldades, eu desenvolvi um método de estudo, que é o método FAST, que tem os 4 pilares: fundamentar, avançar, superar e triunfar. O método FAST foi aperfeiçoado nesses meus 33 anos, com todo o conhecimento de educação, pedagogia, formação neural e por aí vai. Ou seja, é o método que vem hoje potencializando o aprendizado de matemática de milhares de alunos. Tá, Everson? Mas qual é o segredo do método FAST? O segredo do método FAST é esse daqui, ó. O teu maior problema com a matemática não são as contas, nem os conceitos. O teu maior problema com a matemática é a interpretação de texto. É aí que entra o método FAST. Você vai aprender matemática junto com a interpretação de texto. Conta para mim se esse não é o seu maior problema nas provas de concursos. O método FAST te coloca 4 passos para você interpretar o texto: coletar dados, determinar o gerador de problema, iniciar a resolução e grifar a pergunta para finalizar a resolução da questão. Vou te dar um exemplo.
Olha só essa questão que caiu na banca VUNESP em 2023. É uma questão considerada de nível fácil. A gente classifica a questão de 0 a 10, ela está de médio para fácil, nível 4. Ele fala que uma pessoa tem 3 pedaços de fios de tamanhos e cores diferentes. E ele quer cortar esses pedaços todos do mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. Então vamos lá. O método FAST diz para você o seguinte: primeiro passo, coletar os dados. Como estamos numa prova de matemática, você vai primeiro focar nos números, mas os dados também envolvem as frases ou palavras que podem dar orientações matemáticas. Everson, como vou saber isso? Dentro do método FAST, o primeiro passo que o aluno faz é justamente estudar os números, entender os conjuntos numéricos, as operações e a alfabetização matemática. É aqui que vem a grande diferença. Quando você tem a formação na alfabetização matemática, você consegue enxergar na questão aquilo que realmente te interessa, as frases e as palavras que dão orientações matemáticas. Veja isso. A partir do momento que eu determinei essas frases, eu passo para o segundo pilar do método FAST, que é justamente o quê? Determinar o gerador de problema. Então, no nosso caso, vai ficar assim: deverão ser cortados. Cortar, lembra? Dividir. De mesmo tamanho, o mesmo é igual, o mesmo é comum. O maior possível, que vai me levar ao máximo. Ou seja, nessa questão, o que o examinador quer é que você calcule o MDC daqueles 3 pedaços de fios, daqueles 3 tamanhos de fios. Poxa, Everson, mas como que eu deveria saber que essas frases levam ao MDC? Olha aqui como que é o método FAST. O pilar fundamental está conectado com o avançar. Então, a hora que eu entendo a alfabetização matemática, eu consigo entender quais são os geradores de problemas. Geradores de problemas que as pessoas chamam por aí de conceitos, mas eu não uso a palavra conceito. Eu falo em gerador de problema. No terceiro passo, o que você vai fazer? Você vai iniciar a resolução com técnicas específicas. Quando aprendemos técnica, não decoramos. Quando entendemos, não decoramos. Se tem uma coisa que você erra muito em matemática, é querer ficar pegando bizus e macetes para levar para a prova. Chegar na prova, você esquece. Então, você não deve decorar, e sim entender técnicas. No caso aqui do MDC, eu uso a técnica da fatoração, dando destaque aos valores que dividem simultaneamente esses números. Essa técnica dentro do método FAST, dentro do curso, eu chamo de o desmanche dos números. Ok, a resolução com técnicas específicas, então, é o terceiro pilar do método FAST, onde usamos técnicas sem usar decorebas. Quando eu aprendo, eu nunca mais esqueço. Everson, não acabou a questão? Não. É aí que vem o quarto ponto. Toda a questão deve ser grifada. Você tem que grifar a pergunta. Para quê? Para verificar se realmente você fez o que foi pedido. No caso dessa questão, olha só. Ele quer a soma da quantidade de fios verde com a quantidade de fios azul. Quanto vai exceder a vermelha? Grifar pergunta é um treinamento que agora sim fazemos resolvendo questões diversas, resolvendo questões da banca e simulado. Lembra que no começo da aula eu te falei que você está fazendo o jeito errado de estar trabalhando questões, trabalhando simulados,
sem antes fazer toda uma construção de geradores de problemas de alfabetização matemática, você está tentando colocar o telhado em uma casa sem fazer o alicerce, sem fazer as paredes. É isso que diz o método. Então, para concluir aqui o nosso exemplo, o que você deveria fazer? Achamos que o MDC é 30, ele quer a soma de quantidade. Então, 120 vai dividir por 30, eu tenho 4 pedaços. O 150 vai dividir por 30, eu tenho 5 pedaços. Ele soma essas quantidades, 9 pedaços. Quanto que vai ter além da quantidade de fios vermelho? Opa! Vermelho, 180 divide por 30, 6 pedaços. 9 menos 6, e essa é a alternativa correta. Então, veja, você seguindo esses 4 passos do método FAST, esses 4 pilares, a matemática para você torna-se mais fácil. Basta você fazer exatamente essa conexão entre os pilares e parar de ficar tentando resolver questões sem antes fazer o ajuste no fundamento, nos geradores de problema e nas técnicas de resolução. Poxa, Everson, mas isso é muito simples. Exatamente. É o simples que funciona. É o simples que as pessoas não fazem. Veja os resultados que nós já temos. Eu tenho aqui esse depoimento da Mariângela, que ela fez, inclusive, depois da prova. Ela nem chegou ainda, o resultado dela não saiu ainda. Depois da prova, ela me mandou esse direct. Professor, você me ensinou matemática de forma simples e a gostar de matemática. Matemática que parecia um monstro para mim. Eu me achando incapaz de entender. Quando eu falo que minha meta de vida, meu propósito de vida é mudar a vida dos meus alunos com aprovação, isso daqui já é mudança de vida. Alguém que se sentia incapaz de aprender, agora aprende e até gosta de matemática. Ou o caso da Mariana, que diz para mim que está aprendendo comigo e os irmãos dela são professores de matemática. Ah, mas qual é a diferença? Com certeza estão ensinando conceitos sem conexão com a interpretação de texto. Olha esse resultado maravilhoso aqui da minha aluna Kelly Bento. Ela foi aprovada em 8º lugar para gestor de escolas na cidade de Ribeirão Preto. Atente-se a esse detalhe. 8º lugar num concurso com 3.200 candidatos. E olha o que ela fala para mim nesse áudio. Você pode ter certeza que seu curso preparatório foi fundamental. Sem ele eu não teria conseguido esse resultado tão bom, que se é a 8ª a escolher, né? Sendo 8ª eu vou realmente poder escolher, não vou ficar com o que sobrou. Então, assim, só tenho que agradecer e te parabenizar pela maneira que você lida com a nossa ansiedade, com as expectativas, né? Quando a gente vai fazer um concurso público. E, nossa, só tenho a agradecer mesmo. Foi providencial, foi divino a sua intervenção nesse momento da minha vida. Agradeço mesmo. Eu queria que nessa aula você entendesse os pilares, as bases do método FAST. E eu sei que a sua aprovação agora vai estar bem próxima. Porém, se você quer ir além, se você quer vir aprofundar o método FAST com a gente, realmente potencializar a sua matemática, eu tenho um convite para você. Toque no link abaixo ou na descrição do vídeo, se estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, e preencha a aplicação, o formulário lá. E aí você vai conhecer a mentoria Simplificando a Matemática. E na mentoria Simplificando a Matemática, aplicando o método FAST, aplicando todo o conhecimento que tenho nesses meus 33 anos, formando candidatos vencedores, eu tenho certeza, em 90 dias, você já vai ser capaz de acertar mais 90%
nas provas de matemática. Então, toca aí no link e preencha o formulário. Beijos e até a próxima.